Olá, sejam bem-vindos ao blog Tuas Petros. Eu sou William Bottazini e gostaria de comunicar a vocês que a partir de hoje daremos início a um curso completo de História da Igreja. Sim, um curso que tratará de todos os acontecimentos mais importantes destes 2000 anos de Igreja. Para isso, utilizaremos como manual básico, mas não único, mas como manual básico, a obra de Daniel Hopes intitulada História da Igreja de Cristo, que em língua portuguesa está composta de 10 volumes. Por que Daniel Hopes? Pelo fato de ser uma obra facilmente encontrada em língua portuguesa e uma das mais completas, se não a mais completa, que nós possuímos em nosso idioma. Claro que também há outras possibilidades, há obras menores muito ricas, como a do Frei Benedito Romaggi, como do Pierre Pierrard, como os 4 volumes que compõem a coleção escrita pelos alemães Billmeyer e Tuchler, e também a História da Igreja Católica, escrita por Lenzenberg e outros. Mas, embora essas obras, cada uma delas tenha o seu valor, a obra de Daniel Hopes me parece muito mais interessante pela vasta bibliografia que ele nos apresenta e nos permite, assim, fazer um estudo muito detalhado, caso nos interessemos por este estudo, de cada um dos períodos da história da Igreja. Ou, melhor, daqueles períodos que mais nos chamam a atenção, ou os períodos sobre os quais nós gostaríamos de obter mais informações. Como toda a história geral da Igreja, a obra de Daniel Hopes tem também as suas superficialidades e lacunas. Mas, justamente para resolver essas superficialidades e preencher essas lacunas, é que ele mesmo fornece uma vasta bibliografia que nos permite estudar alguns temas específicos, através de obras de especialistas, que são sempre o melhor caminho para um conhecimento profundo a respeito de um determinado tema da história da Igreja. Além disso, gostaria de comunicar também que o objetivo deste curso é contribuir para a formação dos católicos de língua portuguesa, uma vez que a história da Igreja é bastante desconhecida aqui no Brasil, e imagino que em outros lugares também o seja, e mostrar aos demais que há possibilidade de se fazer história para além do marxismo. Apesar da inundação dos dogmas marxistas e dos manuais que são marcadamente de cunho marxista, que nos são dados nas escolas, tanto de primeiro quanto de segundo grau, há sim a possibilidade de nós fazermos uma história que não leve em consideração os princípios marxistas e que passe a história partindo de outros princípios. É uma narrativa da história, é uma historiografia partindo de outros princípios, de outras premissas que não as marxistas. E nisso a obra de Daniel Hopes é bastante interessante. Por quê? Para cada período da história ele procura fazer uma análise bastante profunda, bastante inteligente. Embora, claro, como se trata de uma obra de história geral da Igreja, não dê para tratar da mesma maneira todos os temas. Há temas que são mais bem tratados, há temas que são menos tratados, mas para preencher essas lacunas, como eu já disse, devemos recorrer então à obra de especialistas. E estas obras e estes especialistas estão ricamente citados nas bibliografias, as quais podemos consultar caso tenhamos conhecimento de algumas das línguas estrangeiras nas quais tais obras especializadas foram escritas. Bem, feita então esta apresentação, gostaria de começar com o curso propriamente dito. E o nosso curso começa com os Irmãos de Jerusalém. Nós devemos ressaltar aqui que este curso começará a partir do ano 35 depois de Cristo. Nós vamos começar a nossa análise partindo desta data, 35 depois de Cristo, aproximadamente 2 anos depois de Cristo. Qual era a situação do mundo então? A situação do mundo era basicamente o seguinte: o Império Romano, do qual nós voltaremos a falar nas próximas aulas, o Império Romano dominava
praticamente todo mundo conhecido. E neste período, acerca do qual nós estamos tratando, ou seja, mais ou menos 2 anos depois de Cristo, o Império Romano gozava de uma paz e uma estabilidade tremenda. Quem estava no poder, então, era o imperador Tibério, segundo imperador do Império Romano, o primeiro sucessor de Otávio Augusto. A paz da qual o Império Romano gozava neste período é simplesmente surpreendente. Até mesmo na Judéia, uma das províncias do Império Romano mais agitadas, a paz prevalecia. E é justamente para a Judéia, esta pequena província, que os nossos olhos se voltam. Por quê? Porque ali há um pequeno grupo na cidade de Jerusalém. Este pequeno grupo traz consigo uma notícia, e essa notícia mudará toda a história do mundo. Este grupo era composto, em sua maioria, de pessoas simples, de gente sem instrução, os Am Haaretz, como diziam os judeus. Claro, não podemos aqui nos enganar e acreditar que apenas pessoas simples faziam parte deste grupo. Não, eu disse uma grande maioria. E com isso eu quero dizer que também havia pessoas de classes mais elevadas, como Nicodemos, que nutriam uma profunda simpatia por este grupo. Mas, é claro que a maior parte deste grupo era sim composta de gente simples, de pescadores e gente do povo. Os membros deste grupo realizavam todas as prescrições judaicas, todas as prescrições da religião que eles tinham aprendido desde o berço. Faziam as suas orações ao longo do dia, iam até o templo fazer algumas orações que também estavam previstas no ritual, participavam das refeições sagradas, as refeições rituais do judaísmo. Mas a todos estes atos eles atribuíam um significado diferente daquele que eles tinham aprendido ao longo de sua vida. Eles realizavam estes atos sim, mas dando a estes atos um significado diferente, um significado distinto. Não podemos dizer com isto que eles formavam uma seita à parte, um grupo marginalizado. Ora, sabemos que o judaísmo, nesta época da qual estamos tratando, possuía diversas seitas, se podemos dizer assim. Havia, por exemplo, o grupo dos essênios, que eram judeus, mas de hábitos bastante incomuns. Por exemplo, os essênios viviam no deserto, faziam jejuns bastante diferentes daqueles que os judeus estavam acostumados, tinham práticas de continência, ou melhor, práticas de celibato, enfim, uma série de práticas que não eram compartilhadas por judeus de outras seitas, como por exemplo os fariseus. Os fariseus não viviam em um lugar à parte, como os essênios que viviam no deserto, mas estavam inseridos na vida urbana. Mas mesmo inseridos na vida urbana, os fariseus procuravam se distanciar do povo, obedecer rigidamente os preceitos da lei judaica, e estavam sempre andando de lado a outro com um olhar pesado, um caminhar triste, e, enfim, sempre vituperando os seus irmãos judeus que não estivessem obedecendo todas as prescrições às quais eles se gabavam de obedecer. Havia também os saduceus, que já não acreditavam na imortalidade da alma, também não acreditavam na existência dos anjos e demônios. Enfim, podemos notar aqui, neste tempo, uma infinidade de seitas judaicas. Mas este grupo no qual nós devemos nos concentrar não fazia parte de nenhuma dessas seitas. Muito pelo contrário, eles estavam profundamente imersos na massa do povo. O judaísmo permitia que um grupo de 10 judeus, se assim o quisesse, pudesse formar uma sinagoga, constituir uma Knesset, como eles chamavam. Mas este grupo do qual estamos tratando
nem sequer isso fazia. Estavam realmente imersos na sociedade da qual eles faziam parte. Não se distinguiam de nenhuma forma dos outros judeus. Não formavam uma seita à parte, como por exemplo os citados essênios e fariseus, mas também não se encontravam imersos, não se encontravam separados numa sinagoga ou algo desse tipo. Em hipótese alguma, estavam dentro daquela sociedade, estavam dentro da camada do povo simples comum, podiam ser encontrados no templo, etc. Mas mesmo não formando uma sociedade à parte, havia algo que os ligava profundamente. E o que era esse algo? Era uma mensagem compartilhada por todos os membros do grupo. A mensagem era: o Messias veio para nós. Ou seja, era um grupo que de certa forma estava ligado à grande corrente messiânica, uma corrente que fazia parte do judaísmo havia já alguns séculos e que estava tão enraizada na mentalidade judaica que nós podemos aqui, com Daniel Hobbes, dizer que se tratava de um dogma nacional, o dogma da eleição divina. Eles acreditavam que, e com razão, que Deus havia escolhido o povo judeu para instaurar aqui no mundo um lugar de paz, ou que a salvação viria para os judeus. Melhor dizendo, consertando aqui o que eu estava dizendo, eles tinham consciência de que o homem era pecador, miserável, dependente de Deus, e que Deus enviaria a salvação através do povo judeu. O que comprovava isso havia sido as promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e a todos os profetas, e todas as profecias que os profetas haviam feito e que convergiam nesse sentido, na crença de que em algum momento Israel seria libertado. Essa corrente messiânica, esta corrente que aguardava um Messias, um libertador, um ungido, ganhou força mesmo nos períodos de maior provação do povo judeu, como por exemplo na época dos exílios. Mesmo exilados, expulsos de suas terras, os judeus continuavam a nutrir esta crença de que deveria haver um Messias em algum momento libertador que acabaria com todo o sofrimento. Aliás, esta crença estava tão profunda na mentalidade judaica, pode ser facilmente verificada nos evangelhos. Quando Cristo conversa com a mulher da fonte, ela fala já da vinda do Messias, e quando alguns homens vão procurar João Batista, eles o fazem também dentro desta esperança messiânica. O messianismo no judaísmo era tão forte que fez surgir até mesmo uma literatura típica, a literatura apocalíptica. Ora, Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia escrito por São João em Patmos, mas sim um gênero literário. É verdade que o livro de João, que o Apocalipse de João, é sim um livro canônico inspirado, mas ele não foi o único Apocalipse a ser escrito. É o único inspirado, o único neste gênero, o único livro completo neste gênero, já que na Bíblia nós podemos encontrar fragmentos, como por exemplo em Daniel, fragmentos de textos escritos no gênero apocalíptico, mas o livro de João, sendo o único livro inteiramente escrito no gênero apocalíptico, ele é o único canônico também. Há outros apocalipses escritos, ou melhor, outras obras escritas dentro desse gênero apocalíptico e que foram rejeitados pela autoridade da igreja como livros canônicos, como por exemplo o livro de Enoque, os Salmos de Salomão, a Ascensão de Moisés e vários outros. Mas embora estes livros tenham sido rejeitados como canônicos, eles são de valiosíssima importância, uma vez que eles nos mostram claramente
o quão enraizado e o quão profunda era a crença do povo judeu em tempos melhores, em tempos felizes, em tempos da libertação messiânica. É claro que durante a conquista romana, esta excitação, esta esperança judaica não havia arrefecido, não havia diminuído, mas ganhava sim cada vez mais forças. E é justamente para esse povo que aguardava ansiosamente a vinda do Messias é que o apóstolo Pedro se dirige logo no começo do livro de Atos, no capítulo 2 de Atos. Pedro anuncia aquilo que todo judeu ansiava ouvir: o Messias veio para o meio de nós, e este Messias é Jesus. Claro, este Messias é Jesus. Nem todos os judeus tomaram essas palavras imediatamente de coração aberto. Muitos compreenderam-nas como sendo pura e simples blasfêmia. Por quê? É verdade que alguns deles haviam alimentado a esperança de que Jesus fosse o Messias, e esta esperança talvez pudesse ter sido justificada enquanto Jesus ainda estivesse vivo. Mas uma vez que Jesus já não estivesse mais entre eles, uma vez que Jesus já não se encontrasse mais ali presente, como os apóstolos tinham a audácia de continuar a afirmar que aquele homem morto era o Messias? Um Messias morto não seria um verdadeiro Messias para o povo judeu. Ao contrário de algumas tentativas anteriores de messianismo, porque alguns homens antes de Jesus haviam aparecido na Palestina alegando serem eles os Messias. Porém, qual era o procedimento padrão? O procedimento padrão era mais ou menos o seguinte: havia uma resistência por parte das autoridades judaicas a estes grupos, uma eventual perseguição, se possível a prisão, morte do líder do grupo, e assim o grupo estaria dispersado, não mais voltaria a se reunir. Mas foi exatamente o contrário daquilo que aconteceu com aquele pequeno grupo formado pelos seguidores de Jesus. Foi exatamente o contrário. Embora as outras partes do procedimento tivessem sido mantidas, ou seja, resistência por parte dos judeus, principalmente daqueles do farisaísmo, membros do farisaísmo, depois perseguição ao líder e dispersão do grupo, o grupo agora, contrariando todas as expectativas, voltava a se reunir e voltava a afirmar com cada vez mais força que aquele Jesus que havia sido perseguido e morto, ele era, na verdade, o Messias. E essa noção de Messias não se encontrava também com a noção de Messias que muitos haviam feito para si. Naquela corrente messiânica judaica, cada grupo havia feito um Messias à sua imagem e semelhança, digamos. Por exemplo, aqueles que estavam zelosos pela libertação, ou ansiosos pela libertação de Roma, pela libertação do povo judeu do domínio romano, esses judeus imaginavam um Messias político, libertador, que se tornaria rei de Israel e instauraria aqui no mundo um reino de paz perpétua. Esta é mais ou menos a promessa, será sempre a promessa das doutrinas gnósticas ao longo dos séculos. Muito bem. O segundo ponto, um segundo tipo de Messias que era bastante difundido, uma segunda visão messiânica bastante difundida na época, era aquela que esperava o Messias que fosse acabar com todas as doenças, um mero taumaturgo, um homem que viesse e com um passe de mágicas traria a felicidade a todos os judeus, principalmente, talvez a todos os homens aqui neste mundo também. Embora concepções aparentemente divergentes, uma focada mais no ponto de vista do bem-estar natural e o outro focado muito mais na questão da libertação política, mas estas visões de Messias convergiam em diversos pontos. Mas
Para eles, fosse qual fosse a visão de Messias que estivesse presente na concepção judaica naquele momento, a noção de um Messias que havia morrido não fazia parte de nenhuma delas. Mas os apóstolos, eles tinham algumas garantias para alegar aquilo que eles alegavam. Eles tinham algumas provas que eles carregavam consigo de que de fato Jesus era o Messias. A primeira dessas provas está no fato de que Jesus previu a sua morte. Jesus havia previsto de que maneira ele haveria de morrer. Todas essas profecias de Jesus se cumpriram. Uma segunda garantia muito mais forte que eles possuíam do messianismo de Jesus era o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. Eles viram Cristo ressurreto diante deles. Esta era uma prova inegável. E por fim, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre eles, que havia permitido inclusive que eles falassem em línguas, ou melhor, que eles, falando em suas próprias línguas, fossem compreendidos por povos, por pessoas das mais diversas regiões. Enfim, são todas estas provas que dão aos apóstolos a certeza de que estão pregando, estão ensinando a verdade. E esta pregação e esta proclamação de Cristo como Messias é o início da história cristã. E não somente o início da história cristã, mas uma declaração de guerra ao mundo. O cristianismo e o mundo, então, entrariam em confronto vivamente. Estariam fortemente em confronto. Isso aconteceu na época dos apóstolos, aconteceu depois dos apóstolos, acontece ainda hoje e acontecerá enquanto houver mundo. Enquanto ainda houver o mundo, haverá um conflito direto entre as concepções seculares, as concepções do mundo e a doutrina cristã. Muito bem, dito um pouco sobre estes começos do cristianismo, nós podemos passar agora a analisar um pouquinho da vida comunitária. Como era a vida dentro da comunidade, desta primitiva comunidade dos seguidores de Jesus? Bem, o melhor documento para nós conhecermos esta vida em comunidade dos seguidores de Cristo é, sem dúvida, o livro dos Atos dos Apóstolos. Porém, temos que ter o cuidado de entendermos que o livro dos Atos dos Apóstolos não foi um livro escrito para satisfazer a curiosidade histórica dos futuros cristãos, em hipótese alguma, mas sim um livro escrito como os outros livros da Bíblia, ou seja, para alimentar a fé e para nos instruir a respeito da fé. Mesmo a parte histórica não sendo o principal objetivo do livro, ele ainda assim pode ser considerado uma das ferramentas mais importantes que o historiador tem em mãos para compreender o surgimento daquela comunidade cristã primitiva e a vida daquela comunidade. Se nós avançarmos um pouco no tempo e do ano 35 passarmos para o ano 40 depois de Cristo, mais ou menos uns 10 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo, nós vamos encontrar uma comunidade bastante pequenina, numerosa, mas bastante pequenina se comparada ao total da população de Jerusalém. Não podemos nos iludir aqui e pensarmos que toda Jerusalém se converteu da noite para o dia. Não. Os cristãos, talvez, nesta primeira década, contassem de 3 a 5 mil. De 3 a 5 mil, não passava disso. Se nós considerarmos que algumas centenas de milhares de almas viviam, então, na cidade de Jerusalém. É claro que esta pequeníssima comunidade cristã não estava espalhada ao sabor do acaso, não era uma comunidade anárquica, muito pelo contrário. Como tudo aquilo que acontece em meio humano necessita de alguns princípios para que possa ser bem sucedida. Toda empresa que dependa de alguma forma do ser humano, ela vai necessitar de alguns princípios. Bom, e esses princípios estavam
presentes naquela comunidade cristã primitiva. Quais eram estes princípios? Comando, quadros sólidos, os quadros sólidos e doutrina. Foi assim que Cristo estabeleceu esta comunidade, foi assim que Cristo fundou a igreja. A igreja nasceu do próprio Cristo e, da maneira como Ele a quis, ela se desenvolveu ao longo dos séculos. Quando nós tratamos do comando da igreja, estamos seguríssimos de que a autoridade moral dos apóstolos era enorme e prevalecia sobre a autoridade de outros membros daquela comunidade. E, claro, estavam bem acima dos simples fiéis. Mas, mesmo dentro deste corpo de comando formado pelos apóstolos, havia um dentre os apóstolos que se destacava. Este um era o apóstolo Pedro. E como podemos estar certos disso? Podemos estar certos disso através da eleição de Matias, de São Matias, que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. É Pedro quem procede à eleição de Matias. É ele quem segue tudo aquilo que estava estabelecido já para que Matias fosse eleito. É ele que preside a eleição de Matias, por assim dizer. Também é ele que se dirige ao povo de Jerusalém. É da boca dele que saem as primeiras pregações de Atos destinadas aos judeus de Jerusalém. Então, é indiscutível o papel de liderança que o apóstolo Pedro ocupava nesta primeira fase da história do cristianismo. É claro que nem todos os elementos de organização estavam bem definidos. Alguns deles foram sendo estabelecidos ao longo dos séculos, mas sempre pautados nos princípios determinados por Cristo. Nesta primeira comunidade cristã, há 3 práticas que nós podemos distinguir bem claramente. A primeira delas é o batismo, que é indispensável para que uma pessoa se torne adepta que faça parte deste grupo dos seguidores de Jesus. Veja, quando nós falamos de batismo, nós não estamos tratando de uma mera ablução judaica, de um mero banho judaico, mas sim de uma renovação e de uma purificação. É neste sentido que os cristãos batizavam. Não era apenas um sinal exterior, mas sim um sacramento que tinha a sua força própria. Também havia a imposição das mãos, que é conhecido como crisma. É o crisma que nós temos ainda hoje. Né? Em que consiste isso? Consiste na transmissão dos dons do Espírito Santo. É aquele sacramento que permite que o cristão continue na caminhada. Enquanto o batismo abre-lhes as portas, o crisma o mantém no caminho. E também uma outra prática bastante clara nessa comunidade primitiva era o ágape fraterno. Esse ágape fraterno não consistia apenas nas refeições, em refeições rituais, tais quais o judaísmo compreendia essas refeições. E também não era apenas o encontro de alguns amigos que estavam ali para compartilhar um pouco de alimento. Não, mas sim era a maneira da comunidade tomar parte na própria vida divina através da fração do pão. Fração do pão, que em grego sempre foi traduzido por Eucaristia. É a participação no Cristo sempre vivo. E é desta maneira, com esta organização e com essas práticas, que a igreja surge já de maneira bastante definida e bastante clara, com aquelas notas que vão caracterizá-la por todos os séculos. É claro que nós não podemos formar em nossa mente uma mentalidade romântica acerca dessa igreja primitiva, achando que todo mundo que fazia parte desta comunidade fosse santo. Não, os próprios Atos nos revelam, quando, por exemplo, contam a história de Ananias e Safira, que também a miséria humana fazia parte daquele pequeno aglomerado, daquele pequeno grupo de fiéis, que muitos daqueles fiéis não eram propriamente santos, mas que
foram pessoas que de certa forma decepcionaram os demais irmãos. E é justamente esse lado da realidade, esse lado humano da realidade, de um ser humano que falha, que mente, de um ser humano falso, este lado tratado nos Atos dos Apóstolos de maneira tão simples e tão realista é o que mais nos comove e o que mais nos leva a compreender de que maneira os primeiros autores cristãos tinham em mente a consciência de que deviam escrever uma obra que fosse verossímil e não um conto de fadas onde tudo simplesmente acabaria bem no final. É claro que nós podemos ainda destacar essas misérias humanas presentes não só nos simples fiéis, como foi o caso de Ananias e Safiras, mas também nas contendas e nas brigas que havia, até mesmo entre algumas autoridades daquela igreja primitiva. Mas isto não impedia que aquela comunidade fosse forte, fosse uma comunidade em germe, pronta para ser propagada e dar frutos em todo o mundo. Naquela comunidade, como devia ser interessante ouvir os apóstolos narrarem acerca da vida de Cristo. Os apóstolos que haviam convivido com Cristo, aprendido sua doutrina na boca do próprio Cristo e narravam àquela comunidade ansiosa, principalmente aqueles que não tinham tido um contato pessoal com Jesus, ouviam então os apóstolos narrarem acerca da vida de Cristo com tanta riqueza de detalhes. E é dessas narrações feitas pelos apóstolos é que os evangelhos nascerão anos mais tarde. Então, diante disso, nós podemos destacar aqui duas características fundamentais nesta comunidade primitiva. A primeira delas, o ideal de fraternidade. Veja, este ideal de fraternidade nada tem que ver com a imposição comunista de partilha de bens, nada tem que ver. Este ideal de fraternidade parte do princípio de uma mudança de concepção e de total uso do livre-arbítrio por parte do homem. E uma segunda característica muito importante é a crença que essa comunidade tinha na proximidade da vinda de Cristo. Esta crença pode ficar muito clara quando nós lemos as cartas, por exemplo, de São Paulo. Aliás, falando em São Paulo, os apóstolos também tiravam a sua autoridade não apenas do fato de terem eles convivido com Jesus, mas os milagres que eles faziam serviam como uma espécie de garantia para as pessoas de que o ministério deles era verdadeiro e que eles falavam em nome do próprio Deus. Eu vou encerrar por aqui essa primeira parte da aula e em breve eu vou gravar a próxima aula, daqui a pouco eu devo gravar a próxima aula, tratando dos conflitos que existiam não só entre esta primeira comunidade cristã e o mundo exterior, mas também dos conflitos que a abalaram por dentro, internamente. Tá certo? Então, daqui a pouquinho nós voltaremos